Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um encontro semanal aqui no canal A Bíblia na Minha Vida. É uma alegria para mim, um privilégio estar falando com você. Nós temos aqui um objetivo, lembra-se? Que é estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre tem aqui como tema Lições de Fé, no livro de Josué. E olha, o estudo dessa semana é espetacular. O estudo de número 6, o inimigo interno. Você que tem acompanhado semanalmente aqui os comentários que nós temos feito dos estudos da lição da Escola Sabatina sabe o quão profundo é estudar a Bíblia. A Bíblia nos traz conceitos válidos para nossos dias, os quais podemos praticar não só para sermos felizes e abençoados, mas também para proclamar o reino de Deus nessa terra. É exatamente isso, proclamar o reino de Deus nessa terra, anunciar que a sua segunda vinda está próxima. Cada vez que estudamos a Bíblia, nós confirmamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa de que Jesus está voltando. Amém? Então nós temos o privilégio de fazer este estudo bíblico e compartilhar também com todos os nossos amigos, familiares que desejam o mesmo que nós. Uma vida renovada, uma terra renovada e a presença de Jesus eternamente conosco. Amém? Queridos, eu queria dar aqui apenas um recadinho muito rápido para vocês. A Casa Publicadora está com uma semana de ofertas a partir do dia 10 de novembro até o dia 16 de novembro, que você precisa aproveitar. São Bíblias, livros e outros materiais, brinquedos bíblicos que vão ajudar a você e a sua família a melhorar a comunhão com Deus. Esse é o objetivo. E também desenvolver um caráter semelhante a Jesus. Esse é o objetivo da literatura da Casa Publicadora Brasileira, promover bem-estar espiritual, físico, mental para você e para toda a sua família. Então não perca Semana das Ofertas aqui na CPB Rio. O nosso contato, o WhatsApp comercial é o DDD 21 3872 7375. Quer uma semana cheia de descontos? Olha só, então aproveite e entre em contato conosco. Vou deixar esse contato aqui nos nossos comentários e você vai ter a possibilidade de encontrar material, livros, como eu disse, Bíblias e brinquedos diversos bíblicos e outros materiais com até 50% de desconto e ainda pode parcelar em 6 vezes sem juros no cartão de crédito e receber em sua casa com frete gratuito. É isso aí, hein? Então aproveite. Dado o recado, vamos aqui dar início ao comentário que nós temos da lição da Escola Sabatina. Como eu disse, o estudo número 6 tem como título aqui o inimigo interno. E o verso básico aqui, ou o verso para memorizar, como nós mencionamos, olha só, ele está bem aqui, ó. Ele fica bem aqui abaixo, né? Essa é a introdução da lição na parte de sábado e nós temos aqui o verso para memorizar, que diz: Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17, verso 10. Olha que interessante essas palavras aqui do profeta Jeremias. Eu destaquei aqui, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos. Nesse verso nós vemos aqui a presciência ou a onisciência de Deus para fazer ajuizamentos corretos em relação à humanidade. E o que tudo isso tem a ver com o estudo que nós temos nessa semana?
Olha, tem tudo a ver. Essa semana nós estudamos aqui o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Josué. Então abra aí a sua Bíblia, que nós vamos ver alguns versos bíblicos que vão nos ajudar a entender aqui o contexto imediato dessas duas narrativas e também extrair os princípios bíblicos que são necessários para que possamos nos manter no caminho de Deus, como Jeremias disse aqui, e não no caminho da nossa vontade, porque segundo Jeremias diz, se nós estivermos em desacordo em pensamentos e objetivos com relação à vontade de Deus, podemos sofrer juízos. Exatamente isso. É o que aconteceu com Acã, a primeira narrativa que nós vamos analisar conforme a palavra de Deus diz aqui em Josué, capítulo 7. E depois nós vamos analisar o capítulo 8, que vai mencionar melhor dizendo, o povo de Israel como um todo. Olha só, que interessante. Nós vamos analisar a história de um israelita, Acã, e depois mais uma história relacionada ao povo de Israel como um todo. Capítulo 7 de Josué e capítulo 8 de Josué. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para nós iniciarmos aqui. Qual é o seu pior inimigo? Pensa comigo aí. Qual é o seu pior inimigo? Enquanto você vai pensando, eu queria ler aqui uma citação que eu achei muito interessante, que está na parte de sábado, aí na lição da Escola Sabatina. Olha só, ele está bem aqui, ó. Está no primeiro parágrafo, no meio do primeiro parágrafo, que diz o seguinte: enquanto a obediência às cláusulas da aliança garantia a vitória, desconsiderar os termos dela resultava em derrota. Olha só que interessante, por que o autor da lição menciona isso com relação ao povo de Israel no contexto imediato vivido aqui nas narrativas de Josué capítulo 7 e 8? É simples, porque o povo de Israel, você que está acompanhando desde outras semanas, ele fez uma aliança, o povo de Israel fez uma aliança com Deus e prometeu cumprir essas alianças de acordo com as suas cláusulas, ou seja, os regulamentos da aliança. E a aliança com Deus promovia principalmente que obedecer a Deus e sua vontade era o fundamento de bênção e de vitórias, principalmente no contexto aqui de Josué, onde eles estavam tomando posse da terra prometida. E aí eu quero ler mais um verso para vocês aqui, que se encontra no segundo parágrafo, na parte de sábado, que é importante. Durante a apropriação da terra prometida, Israel teve que aprender a difícil tarefa de que seu inimigo mais perigoso, olha só, não estava fora de seu acampamento, mas dentro de sua própria base. Olha a pergunta que eu fiz, hein? O maior desafio que estava diante deles não eram as muralhas fortificadas das cidades cananitas, nem sua avançada tecnologia militar, mas a vontade obstinada de indivíduos dentro de seu próprio acampamento, de ignorar intencionalmente as instruções do Senhor. Então, pensando na pergunta que eu fiz, qual é o seu pior inimigo? Aplicando aqui ao texto que nós lemos, o nosso pior inimigo, queridos, pode ser nós mesmos. O nosso pior inimigo está aqui dentro, a nossa vontade, muitas vezes não submissa ao Senhor. No contexto de Israel, o pior inimigo deles estava sendo o próprio indivíduo israelita chamado Acã, que desobedeceu às instruções do Senhor. Que instruções são essas? Aí nós vamos avançar aqui agora para as partes de domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Começando aqui com a parte de domingo, tá? Que tem como tema violação
da aliança. Por que Acã violou a aliança? E como essa violação foi percebida por Josué e o povo de Israel como um todo? Eu gostaria de ler aqui o capítulo 7 de Josué. Então, como eu disse, abra a sua Bíblia para você conferir o que eu estou lendo. Capítulo 7 de Josué, no verso 1, nós vamos ler aqui pelo menos uns 2 ou 3 versos. Diz o seguinte: mas os filhos de Israel foram infiéis. Vejam só como o pecado de um indivíduo contamina todo um povo, contaminou todo um povo. Vejam só, mas os filhos de Israel, vou repetir aqui, foram infiéis em relação às coisas condenadas. Lembre-se aí do contexto da semana passada que nós estudamos, o herém, as coisas condenadas pelo Senhor, que não podiam ser tocadas, não podiam ser consumidas, não podiam ser guardadas, deveriam ser totalmente destruídas. Exatamente isso. Porque, vou continuar o texto, em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá, olha a tribo de Judá, né? A tribo de Judá, tribo da qual viria Davi e a tribo da qual veio nosso Senhor Jesus Cristo. Então Acã pertencia à tribo de Judá. Ele pegou para si, diz o texto, uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Eu quero ler aqui com vocês o capítulo 6 de Josué, no verso 18, para nós relembrarmos aí a instrução que Deus deu a Josué e Josué repassou aos israelitas. Eu vou ler aqui, capítulo 6 de Josué, no verso 18, diz o seguinte: quanto a vocês, olha só, Josué dizendo ao povo aquilo que tinha recebido do Senhor. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Que coisas condenadas eram essas? Essas coisas condenadas, queridos, vejam só, dizia respeito a todos os animais, a todos os materiais e a todas as pessoas que já tinham recebido o juízo divino por meio da destruição. É exatamente isso. Lembrando aqui o que nós estudamos na lição de semana passada, 4 cidades cananitas fortificadas não se renderam ao povo de Israel. Lembram-se dela? Lembram-se? Vamos recapitular aqui quais são essas 4 cidades. Eu vou aqui mencionar para vocês as cidades de Jericó, que nós vimos na lição de semana passada, a cidade de Ai, que nós vamos ver ainda hoje aqui nessa lição, a cidade de Azor e de Laís. Todas elas tinham sido consideradas herém para o Senhor, ou seja, condenadas. Por quê? Porque a iniquidade deles tinha atingido um limite. A misericórdia de Deus já tinha sido atingida para com eles. E eles trouxeram para si mesmo, mediante as suas escolhas e a resistência e guerra contra Israel, juízo divino para si. Jericó foi totalmente destruída. E o que aconteceu? Por meio das coisas condenadas, Acã se contaminou. Ou seja, o que Acã fez? O que Acã fez? E aí nós vamos ler aqui mais alguns versos. A partir do capítulo 7, nós vamos ver o seguinte. Vou ler aqui o capítulo 7 no verso 19, para nós termos aí um contexto adequado. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a ele. E conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. No verso 20, Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim.
quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 kg de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então está aqui a confissão de Acã, no capítulo 7, versos de 20 a 21. Por que eu estou mencionando isso? Para vocês entenderem o contexto da confusão que se instalou no arraial de Israel por conta desse pecado. Então Acã, ele desobedeceu a instrução do Senhor em relação às coisas condenadas, ou seja, com relação às instruções que Deus deu em tempos de guerra para Israel. Havia situações em que Israel poderia desfrutar, a palavra não seria essa, mas podia ficar com os animais, com pessoas e com os materiais dos locais em que eles tomavam posse. Sim, havia situações que eles poderiam fazer isso, sim, mas havia situações onde materiais, animais e pessoas tinham sido já condenadas por Deus por conta de pecados que tinham atingido já o limite da misericórdia divina. E esse foi o caso de Jericó. Acã tomou então dos restos de materiais daquilo que restou da destruição de Jericó. Esse é um contexto bíblico para que você possa entender. Mas lembram-se da minha pergunta, como é que Josué e o povo descobriu essa situação? Porque nós sabemos que Acã, ele confessou a Josué depois de algumas coisas terem acontecido. Como é que o povo chegou a tomar consciência de que algo estava errado? E aí vem o que aconteceu exatamente aqui dos versos 2 até o verso 19. O que aconteceu? Eu vou ler o verso 2 aqui para nós vamos acompanhar aqui a narrativa bíblica, né? Josué enviou, capítulo 7 de Josué, verso 2. Josué enviou alguns dos homens de Jericó até a cidade de Ai. Então Josué enviou espias para a cidade de Ai para observar ali as fortificações dessa segunda cidade que eles iriam invadir. Cidade considerada, como eu disse, Herém pelo Senhor, condenada. Que está aqui, Josué enviou alguns dos homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel. Elias falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo, basta 1, 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens, verso 4, do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e o derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Josué enviou espias à cidade de Ai. Os espias retornaram dizendo para ele: olha, uns 3 mil homens aqui basta, Josué, para invadir a cidade. A cidade não é muito fortificada, não. E aí Josué deu autorização para que isso ocorresse, e esses 3 mil homens foram até lá e fugiram. Ainda houve aqui, conforme a Bíblia, 36 baixas do exército israelita. Ou seja, eles fugiram porque foram derrotados na investida militar contra Ai. Percebem aqui alguma situação diferente em relação a tudo que nós vimos já nas histórias, nas narrativas passadas? Olha só, Josué
orou a Deus para que ele pudesse invadir a cidade? Eis uma questão. Outra coisa, a resposta desses espias não era uma resposta assim cheia de orgulho próprio, ou seja, não, uns 3.000 homens bastam para que nós possamos invadir a cidade de Ai. Percebem aí que existe, quem sabe, um orgulho próprio, né? Uma pretensão própria de conquistar algo que dependia de Deus? Pois é, a história começa aí. E se nós vermos aqui os versículos adiantes, o verso 6, né? Josué ele rasgou a roupa, se prostrou em terra junto com os anciãos do povo, né? Dizendo ao Senhor aqui, verso 7, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E verso 9 ele diz, quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás o teu grande nome? Percebem? Josué, ele orou depois de ser derrotado. Josué, ele orou apelando ao Senhor, e a principal preocupação de Josué não era simplesmente a derrota. Ele não estava aqui questionando o que havia acontecido apenas, mas ele estava preocupado, sabem com o quê? Com o caráter de Deus. Com o caráter de Deus representado pelo seu povo. Então aqui nós vemos indícios de que algo estava errado na investida militar contra Ai, e eles sofreram uma derrota. Por quê? O verso 1 já começa falando, gente. Capítulo 7 de Josué, verso 1. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, né, ele tomou das coisas condenadas para si. Ou seja, qual era o motivo da derrota de Israel? Era um enfraquecimento militar? Até então, nós temos estudado aqui, temos visto que, principalmente na lição de semana passada, Deus é o guerreiro de Israel. Quem luta em favor de Israel? É Deus. Quem dá a vitória a Israel? É Deus. Quem abençoa Israel? É Deus. Quem faz Israel prosperar? É Deus. Ou seja, não é o exército israelita. Por mais bem intencionado que fossem os espias em relatar a Josué, bastam 3.000 homens, eles se esqueceram, a princípio, de que é Deus em que está lutando em favor deles. E principalmente, que é a questão, o pecado de Acã, ele tinha uma extensão não só individual, mas também de uma forma geral entre o povo de Israel. Aquele pecado de Acã estava sendo, de certo modo, uma maneira de Deus revelar a Josué e a todo o povo de que havia infiéis entre eles. E isso fica bem claro, olha só, a partir do verso 10, capítulo 7 de Josué, verso 10, dizendo, então o Senhor disse a Josué, levante-se, por que você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo de sua bagagem o puseram. O Senhor revelou para Josué o motivo da derrota. O motivo da derrota era a infidelidade de uma pessoa no povo de Israel. E como é que essa pessoa foi identificada a ponto de confessar aqui o seu pecado? Aí entra uma questão muito interessante. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus amoroso. Deus é um Deus justo.
E para ser justo, ele fez um processo de juízo ou de julgamento. Hoje a gente chama um processo de juízo investigativo, para revelar diante do povo quem era o culpado. E não só revelar quem é o culpado, o objetivo principal de Deus ao manusear a legislação agora social de Israel, qual que era a legislação? Era conduzir o povo a uma verificação, usar um instrumento do peitoral do sacerdote chamado Urim e Tumim, para que houvesse uma espécie de sorteio e assim o culpado fosse indicado. Mas durante esse processo inteiro, Deus tinha a intenção de atuar na vida de Acã, para que ele chegasse de livre e espontânea vontade e confessasse o seu pecado, se arrependesse, sentisse tristeza pelo seu pecado. Essa era a principal intenção de Deus com o juízo, ou seja, um juízo redentivo, com objetivo redentivo e não só punitivo. E isso fica bem claro aqui nas lições que nós estudamos, né? Se nós observarmos aqui a parte de domingo, né? Como eu disse, desde da identificação da violação da aliança, ou seja, Josué tomou conhecimento de que algo estava errado a partir do momento em que eles perderam, né, uma batalha na investida contra a cidade de Ai. E também na parte aqui de segunda-feira, pecado em si de Acã, é interessante nós vermos que na confissão aqui de Acã, no capítulo 7, no verso 20, a gente vê que ele mesmo utilizou a palavra ratá, ou seja, eu pequei. Essa palavra em hebraico ratá, para pecado, revela um dos tipos do pecado. A literatura bíblica é rica em mostrar diferentes palavras hebraicas para pecado, assim como no grego. E cada palavra revela a intencionalidade ou a intensidade do pecado. A palavra hebraica ratá, por exemplo, ela tem como significado falhar, errar o alvo. Então, nessa confissão de Acã, depois que ele foi descoberto, diga-se de passagem, ele utiliza a palavra ratá. Eu falhei, né? Eu errei. E interessante que ele utilizou 3 expressões. Ele viu, ele cobiçou, ele pegou e escondeu. Lembram-se de algo parecido na literatura bíblica, lá em Gênesis e depois em Isaías e Ezequiel? Lembram-se da história de Lúcifer no céu? Lembram-se da história de Adão e Eva, principalmente ali no contexto de Eva, falando com a serpente? Lembram-se? Capítulo 3 de Gênesis. E aí é para isso que nós vamos nos atentar agora. Se nós utilizarmos aqui a expressão, a sequência viu, né, bom, viu e bom, né, ali durante o Gênesis, nós vamos ver que essa sequência que revela a queda da humanidade também estava presente no contexto de Acã. E assim também como no contexto de outras pessoas que falharam na Bíblia, como principalmente Ananias e Safira, que prometeram a Deus algo que não cumpriram, agindo com infidelidade. Essa expressão viu é ra'an, e a expressão bom, que é tom, estão presentes ali no contexto de Eva, quando ela viu aquele fruto, né, da árvore proibida, e depois ajuizou dizendo que era bom, assimilando a mentira da serpente, assimilando então a mentira que a serpente havia dito para ela. O mesmo caso nós encontramos aqui em Acã. Ele viu, ele cobiçou, ele achou bom aquilo e se apropriou das coisas condenadas. Então, infelizmente, a desgraça estava instalada em sua vida.
Mas olha só a maneira como Deus aponta para o povo de Israel, no capítulo 7, verso 11, enfatizando que Israel pecou. Deus também utiliza a palavra ratá, que significa falhar ou errar. Vejam só, Acã em sua confissão utilizou a palavra ratá, capítulo 7, verso 20 e 21. E Deus utilizou também a palavra ratá para pecado, capítulo 7, verso 11. Mas, olha só, quando Deus acusou um culpado, para Israel ele utilizou ratá. Mas quando Deus apontou um culpado, aqui em Josué capítulo 7, versos 11 e 15, ele utiliza, além de ratá, ele passa, olha, Israel pecou, Israel ratá, falhou. Mas existe um culpado, né? Verso 15 aqui, eu vou ler especificamente para vocês. Olha, capítulo 7, no verso 15 aqui, ó. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo o que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor. Então, quando Deus ele aponta para o culpado, ele utiliza a palavra aqui, quebrar ou abar, né? E neblar, né? Nebalar, né? Mais ou menos assim a pronúncia em hebraico, abar e nebalahá, né? Ou seja, quebrar e tolice, imoralidade, insensatez, né? Nebalahá. Ou seja, era grave o que Acã tinha cometido. Até então, Deus só utilizou aquele que for achado com a coisa condenada, ele rabá, quebrou a minha aliança. Neblahá, né? Ou seja, cometeu um ato infame, imoral, uma tolice, uma insensatez. Então a gente vê que por meio dessas expressões a gente começa a entender que havia realmente algo muito ruim entre o povo de Israel. E como eu disse, iniciou-se esse processo de investigação, né? E como é que foi esse processo? Aí entra algo interessante aqui. No verso 16, né? Nós lemos o seguinte: então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos. E a sorte, ou seja, aqui a sorte é a aplicação, como eu falei para vocês, do Urim e do Tumim. Ou seja, o Urim e Tumim era um objeto que ficava no peitoral do sumo sacerdote de Israel. E quando todas as tribos estavam ali presentes, todas as tribos foram apresentadas, e naturalmente foi indagado sobre qual tribo estava a condenação. O Urim, o Tumim, certamente foram utilizados, e a escolha, ou a sorte, diz o texto, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. E assim, sucessivamente, foi ocorrendo. As tribos se apresentaram, a sorte caiu sobre a tribo de Judá. No verso 17, as famílias da tribo de Judá se apresentaram e foi indicada a família Zeraíta, que era a família de Acã. Depois as famílias Zeraítas foram apresentadas e foi indicada a casa de Zabdi. E todos os integrantes e membros da casa de Zabdi foram apresentados e então foi indicado Acã. Nesse processo de juízo investigativo, certamente Acã ele ficou um tanto desesperado. Quem não ficaria? Ele seria descoberto um momento ou outro. A pergunta é a seguinte: por que ele não confessou antes? Por que ele não buscou a Deus e expressou a sua culpa antes? Por que ele esperou chegar esse momento? E aí vem um texto muito interessante do livro Patriarcas e Profetas, da autora Ellen White, que é muito interessante. Ela diz aqui o seguinte, né?
Acã reconheceu sua culpa quando era tarde demais para que a confissão o beneficiasse. E ela diz mais aqui, ó. Sua confissão serviu apenas para mostrar que o castigo era justo. Seu arrependimento não foi sincero, não houve tristeza pelo pecado, mudança de propósito, nem aversão ao mal. Percebam. Então, qual foi a raiz do pecado de Acã? Foi a cobiça. E quantos seres humanos não caem ou não são levados aos piores crimes por conta da cobiça? Não é verdade? A lição, ela termina de uma forma especial porque, infelizmente, depois de Acã ser apontado, ele e sua família foram todos apedrejados. E depois que eles foram apedrejados, naturalmente, sem consciência, atearam fogo sobre os corpos e eles foram queimados. E aí, naturalmente, conforme o juízo procedeu, os corpos ali foram todos consumidos e um montão de pedras ficou sobre eles, como que marcando o local daquele juízo. E aquilo foi uma memória terrível, mas ao mesmo tempo uma memória que deveria lembrar ao povo de Israel o quanto é prejudicial se apropriar de coisas condenadas, ir contra a vontade do Senhor em rebeldia, como de fato foi aqui com o caso de Acã. E você deve estar pensando, o que a família dele tinha a ver com o pecado dele? Tinha tudo a ver. Provavelmente eles esconderam o fato tanto quanto Acã. Infelizmente, este juízo em Israel foi necessário para que o mal fosse removido de entre o povo. O texto bíblico, no verso 26 do capítulo 7, diz: e levantaram sobre eles um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Este Vale de Acor ficou conhecido como a derrota de Israel e como o juízo promovido a uma família de Israel. Um juízo que foi realmente punitivo, né, diante dos fatos, como nós observamos aqui no texto bíblico. Acã rejeitou todas as oportunidades que teve de confessar e promover, né, a salvação dele e de sua família. Mas a lição, como eu disse, termina de uma forma especial, porque na parte de quinta-feira, esse Vale de Acor, né, que ficou marcado como uma memória ruim, difícil ali, de punição, também foi convertida em esperança, porque depois que o mal foi desinstalado no meio de Israel, Deus encorajou Josué e o povo a se levantar contra a cidade de Ai e tomá-la. E aqui no verso 11 diz, do capítulo 8: marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele, aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Era o Vale de Acor. Josué reuniu 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, e emboscada a oeste da cidade. A estratégia para montar uma emboscada veio do Senhor. Josué executou aquilo que o Senhor pediu, e Israel então conseguiu invadir a cidade depois de uma estratégia que realizaram por meio dessa emboscada, onde toda a população, todo o exército de Ai saiu da cidade. Outro exército de Israel entrou na cidade e destruiu totalmente.
Então, nós vemos que o Senhor realmente lutava por Israel e promoveu a vitória por Israel. Este vale ficou conhecido como a Porta da Esperança, né? Como diz aqui na parte de quarta-feira. E aí vem um dito popular, eu quero lembrar vocês de um dito popular, né? Que diz assim: há males que vêm para bem, você certamente conhece. É um dito popular, há males que vêm para bem. Só que a ênfase aqui está no mal, ou seja, a ênfase aqui está em Satanás, né? Há males que vêm para bem. Eu refletiria melhor aqui no texto de Romanos 8, 28, para nós finalizarmos, onde diz o seguinte, a nova versão transformadora: Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e são chamados por Ele. Não é diferente? Onde é que está a ênfase aqui? A ênfase está em Deus e não no mal. Então eu refuto aqui este dito popular que diz há males que vêm para bem, com Romanos 8, 28, na nova versão transformadora, uma tradução mais ideal, que vem dizendo: Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados por Ele. Foi o que aconteceu aqui com o povo de Israel, né? O capítulo 8 termina com uma grande vitória do povo de Israel, que acessou ali a cidade de Ai, conquistou mais uma cidade e pôde então se estabelecer, ou começar a se estabelecer, na terra prometida por Deus. Quer mais vitórias para a sua vida? Quer realmente ser uma testemunha, parte de quinta-feira, poderosa do Senhor? Lembre-se, nós aqui nessa terra, seguindo a vontade do Senhor, por meio da obediência de seus mandamentos e confiados no mérito de Jesus Cristo, a testemunha fiel, de acordo com Apocalipse capítulo 1, verso 5, somos testemunhas de Deus. Em última instância, Deus está, o caráter de Deus está sendo vindicado. Esse é o princípio aqui que nós encontramos na pergunta da parte de quinta-feira, né? Deus, o caráter de Deus está sendo vindicado. À medida que nós testemunhamos a favor do Senhor, nós revelamos ao universo inteiro que Ele é justo, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é soberano e Ele está interessado em nossa salvação. Quer ter vitórias em sua vida? Quer? Então se aproprie hoje dos méritos de Cristo e obedeça os mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor são puros, são santos e são bons para promover a nossa felicidade, promover bênção em nossas vidas e também para nos ajudar a nos mantermos conectados com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.